E aí, meu amigo, você já não confiava nos dados do IBGE? Que é uma coisa inteligente a se fazer. Órgãos estatais de estatística nunca são confiáveis, essa é a verdade. Agora, os órgãos controlados pelo PT são ainda piores. E o Márcio Postman, à frente disso aqui, um cara que já esteve bastante enrolado em matéria de interferência na questão técnica de outros órgãos do IPEA, por exemplo, e que é questionado inclusive pelos próprios servidores do IBGE que hoje ele chefia. Com esse cara que tem essa capivara e esse currículo, realmente não dá para levar a sério os números que são veiculados, tanto que há profundos questionamentos, já não é tabu, já não é uma heresia falar isso aí. Os números do IBGE são profundamente questionados na atualidade, inclusive por este canal. IPCA, dados do desemprego, crescimento da economia, tudo isso está sob grande discussão. Não dá para levar 100% a sério. E agora, para piorar o que já é muito ruim, o IBGE anunciou que vai fazer uma cooperação com o NBS, que é o Escritório Nacional de Estatísticas da China, aquelas estatísticas maravilhosas que a gente vê, aqueles dados completamente maquiados e inverossímeis que são divulgados a todo momento e que de vez em quando eu trago aqui para o canal também para a gente dar umas boas risadas. Pois bem, é com esse pessoal que o IBGE do Márcio Postman, o IBGE do governo Lula, vai se aliar. O que você acha que vai sair daí? Tortura numérica, nada além disso. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, comunicado divulgado ontem, quinta-feira, estou gravando este vídeo na sexta-feira, dia 23 de maio, e aconteceu, é claro, em decorrência daquela visita fatídica da delegação brasileira à China, a Janja sempre roubando a cena, enfim, tudo acontecendo de lá, e o Márcio Postman, inclusive, mostrando aqui o seu mapinha de cabeça para baixo para o pessoal da China, aquele novo mapa parido pela turma do IBGE. Aqui o mapa tá do jeito certo, mas ele tá invertido na mão do Márcio Postman. É aquele mapa de cabeça para baixo, com o Brasil no centro, completamente disfuncional, conforme a gente viu acontecer. Então, retomou o Márcio Postman e sua turma, eles retornaram dessa viagem cheio de ideias na cabeça e cheios de compromissos firmados com o povo de estatística lá do governo chinês. Então, é um início de um processo de cooperação com esse escritório, com o NBS, de acordo com o próprio IBGE. Isso aconteceu lá na viagem à China, de fato, o Márcio Postman foi o responsável por essa aproximação e etc. E a ideia seria iniciar a implementação de um memorando de entendimento que foi assinado no ano passado com esse órgão. Inclusive o pessoal aqui da própria agência de notícias do IBGE fala mais a respeito desse memorando, de qual que é a ideia por trás dele aqui. Memorando de entendimento assinado com a Academia de Estudos Contemporâneos da China e do Mundo, para fazer o quê? O Centro Conjunto de Pesquisa, meu amigo, imagina o que é esse órgão, do que ele se trata, como que ele vai funcionar. Além de aprimorar as capacidades de ambas as partes em pesquisa acadêmica e cooperação em comunicação internacional, consolidar e compartilhar recursos e contribuir com o intercâmbio e a cooperação entre think tanks da China e do Brasil. Imagina esse tipo de organismo chinês, o quanto que não é embrenhado de ideologia comunista, de funcionários do governo, espiões do governo vindo para o Brasil para participar desse negócio. É justamente aquela aproximação predatória da China com o Brasil que o governo Lula tem patrocinado de todas as formas, né? Aquela coisa bonita, aquela coisa maravilhosa que a gente vê. Aqui a chefe de Relações Internacionais do IBGE, Andréa Diniz, falou que esse é um excelente início de parceria, vai ter um evento que vai unir representantes do governo, sociedade e iniciativa privada dos dois países para discutir cooperação no âmbito dos BRICS e governança global. Meu amigo, realmente a coisa aí é bastante preocupante, eu diria.
Além disso, não basta apenas esse memorando de entendimento e iniciar a sua implementação. Também foram firmados 2 novos acordos, um com a Academia de Estudos Contemporâneos da China e do Mundo, que é aquele mesmo órgão que eu citei anteriormente, e também com a Universidade Normal de Hebei. Pois é, meu amigo, olha que coisa impressionante. Não é novidade, não chega a surpreender ninguém. Por quê? O próprio Márcio Postman já tinha falado em 2023, ou seja, assim que ele entrou no IBGE, ele já tinha elogiado a produção estatística lá da China. E aí, é claro que muita gente, analistas, gente que já trabalhou no IBGE, todo mundo ficou preocupado com a possibilidade de que os dados começassem a não ser tratados com muita transparência, com muita verdade, mas ideologia de fato. Então, realmente, começou a pairar uma nuvem de incertezas sobre a transparência dos dados gerados tanto pelo Brasil quanto pela China de maneira geral. E é claro que isso acaba se tornando um problema por causa do contexto de ambos os países. Pense na China, que consegue entregar os tais 5% de crescimento exatamente do jeitinho que o governo precisa. O governo promete 5% de crescimento do PIB, exatamente 5% é o que o órgão de estatística apresenta de crescimento econômico. Impressionante isso aí, fora que o desemprego entre os jovens estava crescendo absurdamente, você acompanhava no gráfico desse indicador o quanto que a coisa estava ficando feia para o lado do jovem chinês. De repente, esses números pararam de ser divulgados, desapareceram por completo, ficou uma lacuna de uns 3, 4 meses sem essa informação, e essa informação volta depois corrigida, de forma que o desemprego foi lá para baixo. Ah não, houve uma mudança de metodologia, meu amigo, não dá para levar esse tipo de dado a sério. Aí você começa a olhar para dados brasileiros paridos pelo Márcio Postman, dados sobre empregabilidade, desemprego nas mínimas históricas, que é um negócio que a gente não tem muita certeza se é realista. E aí você tem dados sobre a economia, sobre o PIB, o IPCA, que magicamente está indo uns 5%, quando tudo nos últimos 12 meses subiu 10 ou mais por cento. A gente não sabe como que o IBGE chega nesse número. Não dá, de fato não dá, não tem outra possibilidade a não ser questionar profundamente esses dados, que por si só já são bastante duvidosos, mas quando colocados em contexto, colocados em perspectiva com esse tipo de memorando assinado entre governo brasileiro e governo chinês, com aqueles dados completamente maceteados que são sempre divulgados pelo Estado chinês, pelo governo comunista, fica muito mais difícil de acreditar nessa história aqui. É claro, bem, o pessoal aqui ainda falou que vai ter pontos de aproximação mais diretos, inclusive com censos agropecuários para 2026. Você imagina o naipe, o nível dos dados que vão ser formados a partir desse censo, a partir dessa avaliação. Realmente a coisa vai ficar bastante complicada. O pessoal ainda falou que vai haver um compartilhamento de experiências, fomentando um campo fértil ao diálogo entre as duas instituições. Certamente o diálogo que vai acontecer é o governo chinês ensinando o Márcio Postman como que ele pode maquiar ainda mais os dados que são criados e divulgados pelo IBGE, obviamente para que eles sirvam de propaganda para o governo Lula, assim como acontece com os órgãos gerados pelo INBS, por todos os institutos responsáveis por maquiar estatísticas lá na China. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.